Vai ter pergunta no chat também, pessoal? Simplesmente parece. Acho que existem. Aqui em cima uma coisa, eu acho. Como que você faz para compartilhar o Canvas por aqui? Você deixa ele assim, ou tem alguma forma? Tem a tela inteira. Como que é? Você faz uma Aqui, ó. Isso. Se eu fechar isso. Não tem problema. Coloca no, acho que mais embaixo, mais fácil. Deixa eu ver se tem como. Isso. Não está passando para esse estado inteiro. Bom, gente, bom dia para todo mundo. E quem me conhece, sou o Gustavo, sou professor de hoje a gente tem o prazer de receber a Larissa Moscatelli, que é ex-aluna nossa, ela foi no trabalho. Então, nossa ideia do talk mesmo é fazer, ter essa parte de contar sobre vivências, experiências, né, o início da sua carreira, como que foi. E também vai ser uma coisa bacana, a Lari tem chamar ela de Lari, que a gente se conhece há um tempo, e da gente ter essa parte desse contato mesmo, de você compartilhar, né, a experiência que a gente estava falando, e também ela tem uma certa apresentação para fazer, então a gente vai fazendo isso, apresentação, a gente vai conversando, vai tendo esse papo. E claro, se alguém tiver alguma dúvida, levanta, porque como a gente está transmitindo online, eu vou ter que levar o microfoninho para vocês daí, tá bom? Tudo com você, Laura. Obrigado, viu? Obrigada. Bom dia. Como o Gustavo já me apresentou, né? Eu sou Larissa Moscatelli, ele me chama de Lara e vocês podem chamar também, podem ficar à vontade. Até porque o Larissa dificilmente o pessoal lembra, né? O Lara é mais fácil. O nome foi inventado. Bom, quero conhecer vocês aqui também, para ser um bate-papo, né? De tirar dúvidas. Eu trouxe essa proposta de me formei e agora tem alguém aqui que já está no último ano, no último semestre? Alguém já está pensando nisso? O que, que eu vou fazer ou não? Estou só curtindo o momento por enquanto. E a minha experiência não foi nada do que eu imaginava. Então, hoje, 12 anos depois que eu me formei, né? Me formei na Arquitec 2013. O outro prédio ainda, estou conhecendo esse prédio aqui agora. E trazer aqui para vocês um pouco da minha vivência, do que eu passei, né? A minha história tem algumas particularidades aqui que talvez nem se apliquem a vocês, mas eu gostaria de compartilhar como que foi para mim, como que foi a minha parte. Tem alguma coisa aí no seu script para esse início? Eu posso... Tem umas ordens aqui, mas a gente... Nada. Bom, então só começando minha história, a história mesmo, eu nasci em Guarulhos. De Guarulhos eu vim parar em Montemor, não sei quem conhece Montemor aqui, cidade minúscula. Quando eu mudei era menor ainda, não tinha nem asfalto na cidade. Eu pegava 2 ônibus para vir para a escola todos os dias e eu me considerava exceção, né? Porque é uma escola que não é barata, mas eu já tinha me apaixonado pelo design, na Campinas Decor, inclusive, e lá eu saía perguntando para todo mundo, os designers que eu encontrava, os arquitetos, qual escola eles recomendavam, e 100% recomendaram a Arquitec, e foi assim que eu acabei vindo para cá, minha avó ajudou a pagar meu curso, e hoje eu vejo, inclusive, que eu já empreguei pessoas também que vieram de várias outras escolas, que foi a melhor escolha que eu fiz. Parabéns para vocês que estão aqui, que não só dos outros cursos técnicos, mas também faculdade. Tem gente que fez aqui, fez faculdade depois ainda, achou o curso daqui mais completo. E como eu morava muito longe, eu acredito que esse foi o fator principal que colaborou para eu não ter conseguido estágio. Porque o pessoal não queria pagar vale transporte,
o mercado era muito menor naquela época, então não tinha tantos escritórios contratando como tem hoje. Hoje a gente ainda vê, né, bastante escritório crescendo, equipe, bastante vaga. Na época que eu me formei, a maioria era o designer principal, dono do escritório. Às vezes tinha um estagiário, mas ainda assim eu não tive essa oportunidade de estagiar. E quando eu me formei, eu não conseguia emprego porque eu não tinha experiência. Então, sem estágio, sem dinheiro, sem herança, sem pais ricos, sem networking, sem nada, eu não tive opção que não fosse empreender. Acabei meio impulsionada a isso, não era o meu primeiro sonho. Hoje eu vejo que eu nasci para isso mesmo, é o que eu quero para minha vida, não pretendo mudar isso, mas no início eu pensava em trabalhar para alguém, trabalhar para alguma grande empresa, algum grande escritório, crescer na carreira lá. E um marco, né, da minha carreira, inclusive, foi a Campinas Decor. Tem gente que me pergunta se eu ganho comissão, se eu vendo ambiente lá, não vendo, mas é que realmente é uma coisa que eu investi também, que eu tinha, que eu não tinha, e valeu muito a pena, que até então eu fazia só projeto Minha Casa Minha Vida, só apartamentos muito pequenos. Muitas vezes os clientes nem davam conta de dar continuidade. Às vezes fazia um projeto e ficava só o projeto, não tinha nem obra para fotografar. E a Campinas Decor foi um divisor de águas nesse sentido, que lá eu ganhei uma visibilidade, comecei a fazer casas de condomínio, casas maiores, apartamentos maiores. Só que eu fui rejeitada na minha primeira participação quando eu cheguei lá. Eu me inscrevi para um ambiente que ninguém mais se inscreveu. Então, pelo regulamento, o ambiente era meu, mas chegaram para mim e falaram assim: olha, a gente não te conhece, a gente nunca ouviu falar em você, não sabe quem você é. E já aconteceu de muita gente pegar ambiente lá, não dar conta, a organização ter que se virar depois, enfim. Eles têm os motivos deles para ter conduzido dessa forma. Mas depois de muitas portas fechadas, né? Porque, como eu já falei, eu não tinha network, eu não tinha conexões, mas eu fui atrás dessas conexões. E não foram poucos nãos que eu ouvi antes de começar, ouvi o sim. Até acredito que em breve vocês vão estar recebendo aqui também o Fernando Rambaldo, né, da Cabaflex, alguns de vocês já devem ter conhecido, que foi o primeiro sim que eu recebi na Campinas Decor, e daí para frente ele me levou, me apresentou para outras empresas. Foi um sucesso, meu ambiente ficou em sexto lugar na minha primeira participação, mais de 40 ambientes, acho que eram mais de 60 profissionais, muitos com muito mais tempo de carreira, então não fui premiada, mas para mim já foi uma premiação aí, uma vitória, né? Só que algumas coisas aconteceram nesse meio tempo, foram muitos altos e baixos. Na própria Campinas Decor veio um cliente que me deu um golpe, daí entrei em depressão, dei uma super abandonada. Eu não tinha maturidade, né? Eu tinha 23 anos nessa época, então eu alcancei uma coisa muito grande que eu não soube como lidar. Estou trazendo toda essa história porque a vida de empreendedora, a vida na carreira vai ter altos e baixos, vão ter coisas que a gente não sabe lidar no primeiro momento, vão ser coisas novas, sempre vai ter. Hoje eu tenho 13 anos de carreira e até hoje eu me deparo com situações novas. Hoje eu já não me deixo abalar tão facilmente, né? A Ilara, não sei quem conhece aqui, que ela também é aluna, me pediu meu contrato para ela ver como que era o modelo. Achei tanta cláusula, ela falou assim, menina, mas tem tudo isso. Falou assim, é coisa de quem já levou muito na cabeça, então hoje eu tenho cláusula para me precaver de todo tipo de coisa. E quando eu comecei, eu não tinha nada, basicamente, né? Então, eu falo que eu comecei de onde eu estava com o que eu tinha. Com o primeiro projeto da Campinas Decor, eu consegui comprar o computador que eu montei, né, para dar conta de todos os programas que a gente usa, e tinha meu quarto, era o meu escritório. Só que uma dúvida que pode ser paralisante para muita gente, que acaba sempre postergando o início, né? Sempre aquela coisa, ah, não estou preparado ainda, não estou pronto ainda.
Uma coisa que eu tinha em mente quando eu não tinha outra opção para seguir a carreira que eu escolhi, se não empreender sozinha, era o que eu não souber, eu vou achar quem sabe para me explicar. Então, qual foi o meu pensamento? Se me surgir um problema, uma solução que eu preciso bolar para um móvel de marcenaria, eu vou bater em portas aí de marcenarias até que alguma se abra para essa pessoa me ajudar a me explicar como que eu vou projetar aquele móvel. Se é um problema de instalação de ar-condicionado, a mesma coisa. E a mesma coisa, não foi fácil, não é só você chegar na primeira marcenaria que a pessoa vai te receber de portas abertas. Hoje em dia, quem não está na correria, né? Quem não está cheio de tarefas aí para cumprir, mas eu fui persistente até que eu encontrei cada um desses parceiros, que a grande maioria está comigo até hoje, mas que me deram esse apoio lá no início. Então, a ideia de quando você começa, quando você não tem de onde tirar uma base, né? Como eu falei, hoje tem muito mais oportunidade no mercado. Mas pode ser que alguns de vocês talvez não consiga fazer um estágio, talvez não consiga atuar diretamente em projeto tão cedo quanto gostaria. Tem alguém aqui que já fez estágio? Alguém já procurou? Está com dificuldade? Tem baixa demanda de vagas? Que é justamente isso, não é você se meter a fazer uma coisa que você não sabe. É você procurar quem sabe para te auxiliar, tá? Porque uma base excelente vocês têm aqui, né? Como eu falei, o mercado de trabalho é uma coisa muito complexa, é uma coisa que se movimenta e se transforma todo dia. Então é uma coisa que todo dia você tem que estar estudando para você acompanhar. Mas a projetar você sai daqui sabendo, né? Agora, esses desafios, problemas de obra, às vezes surge uma coisa que você tem que mudar a rota no meio do caminho. O segredo aí não é você fazer o que você não sabe, mas você procurar quem sabe para te auxiliar. Então aqui, né, como eu já falei para vocês a minha origem, para onde eu cheguei depois, vocês vão ver que tem um gap bem grande. Foi basicamente em 2022 que eu aprendi a empreender. Eu já sabia projetar, já sabia atender meus clientes, eu já tinha um feedback super positivo dos meus clientes. Mas de 2013 que eu me formei, né? Eu abri a minha empresa em 2018. Nesse meio tempo, eu não sabia muito o que eu queria da minha vida, né? Eu até pegava alguns projetos, mas eu foquei na faculdade de arquitetura, depois descobri que eu não queria fazer arquitetura, enfim. Abri a minha empresa em 2018. Mas o que mudou mesmo a minha carreira para onde eu estou hoje foram alguns anos depois, porque teve todo esse tempo de entender o mercado, de entender outras competências e outras habilidades que a gente precisa ter, né? Então hoje a gente tem que blogueirar, né? Infelizmente é uma coisa quase que indispensável. É claro que tem pessoas que no meio que elas estão inseridas, elas já conseguem ali ter um alcance muito grande, mas a internet possibilita, né? A gente tem um alcance ainda maior. Então, foram algumas das habilidades que eu fui dominando, mas teve outros pontos que eu acho que me atrasaram, que eu quero compartilhar aqui com vocês também. Esse 14 cidades está desatualizado, eu perdi as contas já. Quantas cidades são? Então, eu tinha muito uma trava de pensar que eu tinha que ter um diferencial muito grande. Falava, como que eu vou falar para o meu cliente que ele tem que me contratar e não contratar o meu concorrente? Se ele já fez outros orçamentos, né? Fora o preço. Quando eu estava começando, acho que como todo mundo começa cobrando baixo, né? Mas eu queria cobrar de acordo com o que eu achava que valia. Eu queria ter alguma coisa para eu ser indispensável, para eu falar para o cliente, olha, eu tenho isso aqui que os outros não têm. E aí eu inventei tanta coisa, gente. Eu achava que o diferencial a gente tinha que inventar.
Então, eu fiz curso de Libras, porque eu achava que era um mercado, realmente é. Minha irmã é intérprete de Libras. Tem um mercado muito grande, muito rico de surdos aqui na região de Campinas, principalmente. Tem surdo engenheiro, surdo. Eu tenho uma cliente surda, inclusive professora universitária da USP. E eu achava que era uma coisa para eu ter um super diferencial. Nossa, eu tenho intérprete de Libras. Eu fui a primeira expositora a levar intérprete de Libras para Campinas Decor. E realmente, se algum surdo me procurar hoje, eu até consigo me comunicar basicamente, mas não é uma coisa que está presente no meu dia a dia, que para a maioria dos clientes vai fazer a diferença. Eu cheguei a fazer curso de vigilância sanitária, das normas da Anvisa para clínica, para estética, esse tipo de coisa. Isso é um super diferencial. Tem escritórios que são especializados nisso, eles conseguem até cobrar mais porque eles são especialistas. Eles conseguem dar todo o direcionamento de um cliente de clínica que às vezes nem ele conhece todo o procedimento, todo o protocolo. E o único problema era que não é isso que eu amo. Não é isso que me faz vibrar. Então eu queria inventar um diferencial porque eu achava que era uma coisa que ia se destacar, mas aquilo não era eu ainda. E fora outras coisas, né, que eu ia tentando, caçando, o que eu vou falar para o meu cliente? Qual que é o meu destaque? Qual que é o meu diferencial? E aí foi um estalo, que foi justamente isso que aconteceu em 2022. Eu comecei a fazer uma autoavaliação. Desde os meus primeiros projetos, como eu falei, eu tive toda uma jornada para aprender a empreender. Mas eu já sabia atender meu cliente. Eu sempre tive um retorno muito positivo do atendimento ao meu cliente. Meu cliente sempre me relatou, mesmo quando eu estava no começo, que ainda não cobrava tão caro. Mas às vezes eu tinha um orçamento mais caro que outro escritório. E o cliente falava assim: nossa, mas você me passou mais confiança. Você me passou transparência. Eu sei pelo que eu estou pagando, eu sei o que eu vou receber. A minha assertividade sempre foi muito alta desde o início. Sempre tive projetos aprovados assim, sem alteração ou praticamente nenhuma alteração. Isso por uma característica pessoal minha, que eu sou uma pessoa, eu tenho muita facilidade de me conectar com outras pessoas, mas é uma coisa ensinável, tá? Então, essa questão de você saber onde procurar ali para você conseguir entender e extrair do cliente o que ele precisa para você ser mais assertivo, é bom para você, é bom para o cliente, não perde seu tempo, não perde o dele, não fica voltando um monte de alteração, você não fica preso naquele mesmo cliente. E aí foi quando eu entendi que o meu diferencial era eu. Era eu mesma, já era o atendimento que eu já estava oferecendo. Eu já oferecia muito além do que outros escritórios ofereciam, né, pelos relatos que eu tinha. Então, a gente tem aqui alguns depoimentos de cliente que aprovou o projeto sem nenhuma alteração. E isso foi lá no meu início. Eu falava, caramba, eu vejo tanto meme aí o tempo todo, o pessoal postando cliente que alteração toda hora, toda hora. Eu não vivo isso, então é o meu diferencial. E o que eu quero falar para vocês é uma frase muito clichê, tem arquitetas, mentoras famosinhas por aí que usam, mas aqui é a mais pura verdade. O seu maior superpoder é ser você. Ontem mesmo eu compartilhei um post de uma amiga minha, que também é designer de exteriores, no meu perfil de projeto. Ela ficou toda emocionada, falou assim, nossa, obrigada, né, por ter compartilhado. Muita gente pode ver o colega do lado como concorrente. Mas a verdade é que a pessoa que se conecta comigo não é a mesma pessoa que vai se conectar com o Gustavo, que vai se conectar com cada um de vocês. Então, eu tenho até meu clubinho das designers, a gente se reúne aí uma vez por mês para tomar um café, desabafar, contar de perrengue de obra, compartilhar experiência.
e tudo mais. É, todo mundo designer, todo mundo da mesma cidade. Hoje eu moro em Sumaré, né, que é uma cidade pequena, e cada vez tem mais designer para todo lado, né? Quando eu me formei, eu me sentia super exclusiva, que eu não encontrava ninguém que era designer. Quando eu falava que era designer, às vezes o pessoal nem sabia o que que era. Agora não, agora toda esquina tem um. Mas a questão é, também tem muita gente, também tem muita casa, olha o tanto de empreendimento, olha o tanto de prédio subindo aqui nessa cidade todo dia. Seu colega do lado não é seu concorrente, o cliente que é para ser dele não vai ser seu, o que é para ser seu não vai ser dele. É simples assim. Então, ser você é a melhor ferramenta que você vai ter para se destacar, para se conectar verdadeiramente. Porque quando a gente fala de um projeto que a gente tem pouca alteração, de um cliente que não é caroço, que não fica dando trabalho, às vezes de vez em quando escapa um, né? A gente seleciona bastante, mas de vez em quando escapa um. Mas o que que acontece quando a gente tem um cliente desse? A gente se conectou verdadeiramente com esse cliente. E não dá para você criar uma conexão artificial, você fingindo que é uma coisa que você acha que o mercado está pedindo. Você tem que ser você. Se você é mais moderna, mais clássica, mais natureza, a sua vibe vai ter o cliente que vai te encontrar, que vai se conectar. Então, acho que isso é a primeira preocupação que vocês têm que tirar da cabeça. Vocês não têm que ser especialista em arquitetura para design de interiores para casinha de pet alto padrão. Vocês não têm que ser especialistas em design de interiores de nave espacial. Ah, é, até nessa eu me enfiei. Design de interiores de meios de transporte. Até agora eu não conheci nenhum dono de iate para me contratar, nenhum dono de jatinho. E também não tenho o mínimo interesse nessa área, mas eu achava, comecei a perseguir, achando que ia ser uma coisa que ia me destacar. Então, primeira lição do dia, vamos dizer assim, não se preocupa em criar uma coisa para você se destacar. Com certeza, vocês já têm aí dentro de vocês o que vai ser o destaque de vocês dentro do mercado. Tem alguma pergunta? Alguém já imagina, já está calculando o que tem que fazer, o que tem que comprar, o que tem que ter na hora que pegar o diploma aqui? Alguém já pensou? Tem algum palpite? Eu vou falar para vocês, bom dia. Eu vou falar para vocês o que eu achava que eu precisava para começar. Eu achava que eu tinha que ter um super escritório. Eu achava que se eu não tivesse um espaço físico, ninguém ia me dar crédito, ninguém ia querer fechar um projeto, principalmente de alto padrão, comigo. Eu achava que eu tinha que ter muita gente trabalhando para mim. Aquela ideia de coach de internet, coach só passeando, só no Instagram, só no iate, enquanto a empresa tá rodando lá, tá sendo tocada na ausência dele. Eu achava que eu precisava ter a última geração aí de cada componente do meu computador, senão eu não ia conseguir projetar. Senão eu não ia fazer um trabalho bem feito, não ia entregar qualidade no meu trabalho. E repetiu ali. E o que eu vi que realmente era o essencial para começar, né? O primeiro lugar que eu iria. Então, saiu daqui, vocês tomaram a decisão, eu quero empreender, eu quero ter o meu escritório. Não quero esperar. Ah, até agora não consegui um estágio, não consegui trabalhar em outro escritório, quero arriscar. Primeira coisa, ter bons parceiros. Porque é para os bons parceiros que a gente corre. Até hoje eu tenho dúvida. Até hoje, ontem mesmo eu liguei para o Fernando para tirar uma dúvida de uma pedra que o cliente nem vai comprar com ele, porque o cliente já tem marmoraria. Mas ele atendeu o telefone e resolveu a dúvida para mim. Então,
Não só porque, como eu falei, o mercado se renova, sempre tem materiais novos, soluções novas, mas sempre tem desafios novos também. Sempre vai ter um problema novo aí que vai surgir. Tenho certeza que até hoje nem eu nem o Gustavo, a gente não viu de tudo de obra nessa vida ainda. Nem quero também. Não, meu contrato já tem cláusula demais já, inclusive. Daqui a pouco tá. Ainda bem que eu já deixei tudo digital, porque já não cabia mais papel no meu escritório. Portfólio. Ah, mas eu me formei agora, só tenho trabalho da escola. Portfólio. Ah, mas eu não tenho cliente para fazer, só tenho aquilo, vai ficar pouca coisa. Cria, inventa, pega a planta de casa na internet, pega a planta de apartamento, de lançamento. Até pouco tempo atrás, qualquer tempo livre que eu tinha, eu usava para criar projetos que eu queria ter e não tinha ainda. Então, estou fazendo pouca casa. Vou fazer um super projeto de uma casa aqui que é para gerar engajamento com quem está em busca de projeto para casa. Então, uma coisa que o iniciante tem de muito valioso, quanto mais o tempo passar, mais vocês vão dar valor para isso. E é um ativo, vale muito mesmo, é o tempo. Então, estou começando, o que eu vou fazer? Mostra seu trabalho. Mostra seu conhecimento. Então, redes sociais é o portfólio de maior alcance que a gente tem hoje. Não tem para onde correr, a não ser que sua família seja muito milionária, pode ser o caso. Mas ainda assim, se você quer aumentar seu alcance, se você quer chegar ao público que você está buscando, redes sociais é o melhor caminho. Para você mostrar o seu conhecimento, primeira coisa que você precisa, um celular e um fundo branco. Ah, não tem nenhum lugar bonito para gravar, grava no fundo branco. Segunda coisa, lojas parceiras, visitem as lojas. Nessa loja, você vai usar o material que está lá para dar dica, para trazer uma curiosidade, para mostrar que você sabe, que você entende daquilo. Então, não é porque você não tem projeto, que você não tem obra sua para visitar. Eu mesma, às vezes, ano passado, eu fiquei uns 8 meses sem ter obra. Porque os apartamentos que eu tinha feito na planta atrasaram todos, as casas estavam em construção, tudo enrolada, tudo no tijolo. Sou designer de exteriores, não tenho muito o que mostrar no tijolo, ficando lá mostrar tijolo no Instagram. Eu ia em loja, até hoje eu vou até 2 semanas atrás, até quando eu tenho obra para visitar, vou em loja, vou mostrar, ó, nessa loja aqui tem esse material, tem essa solução, essa novidade, mostrar a novidade, mostrar que você tá por dentro, né? Eu sempre fiz sozinha tudo. Tem um ponto aqui que fala disso. Então, quando eu comecei, eu era designer, eu era comercial, eu era marketing, eu era financeiro, eu era faxina, eu era tudo. Resolvia tudo. Quem tem oportunidade de investir, melhor, porque é uma coisa mais direcionada. Mas tem muita coisa na internet de graça para você aprender. O negócio é você ter paciência. Porque até tem muito curso online que, se você vê todo o conteúdo desse curso, depois você procura tudo no YouTube, tem tudo lá de graça. Você comprou o curso e lá no YouTube tem vídeo. Outro dia tinha um patrocinado passando no meu Instagram, ensinando a ajustar a iluminação do cenário para ficar mais atrativa, com uma iluminação mais colorida assim e tal. O cara tava vendendo o curso dele. Pesquisei lá no YouTube, tinha um vídeo de 5 minutos ensinando o que o cara tava vendendo. Falei, pô, só que a maioria das pessoas não quer, assim, né? Prefere ter a praticidade de ter aquilo compilado, aquilo já organizado, né? Numa ordem lógica para você estudar e tudo mais. Ajuda muito, mas para quem não quer investir, para quem não tem como investir, procura no YouTube, tem tudo. O YouTube, todo mundo vira engenheiro até. É o que eu falei de se manter atualizado.
visitar mostras, showroom. Então, a loja postou lá, chegou novidade, a gente trocou coleção nova. Quem não pôde ir para Milão, vai lá na loja ver o que tem de referência, né? Que trouxeram da feira, mostra o que está sendo tendência. Tem muita mostra que é repetitiva. Então, o Revestir mesmo tem uns estandes que eles reaproveitam uns 2, 3 anos sem ter lançamento, mas ainda assim sempre vai ter muito para extrair. Só procurar e vale muito a pena. Você tem que estar sabendo o que o mercado está pedindo, porque senão chega um cliente que está mais antenado que você fica parecendo ultrapassado. E parcerias, indicações de público semelhante. Se eu perguntar para vocês que tipo de profissional vocês acham que tem um público semelhante com o de vocês, o que vocês imaginam, o que vem à mente? Outro escritório que o cliente dele vai servir para você, que ele pode te indicar. O quê? Engenheiro. O que mais? Loja de decoração. Vamos pensar mais no começo, no que vem antes da gente. Arquitetura. Corretor de imóveis. A pessoa que vendeu a casa, vendeu o apartamento. Tudo isso é um público semelhante. Mas tem outros lugares que às vezes a gente não pensa que tem, mas também vai ter o público que a gente quer. Então, por exemplo, meus clientes hoje, a média de idade é na faixa de uns 40 anos, muitos são empreendedores, têm um filho, já estão nessa fase da vida. Mas se eu for olhar o que essas pessoas fazem, os lugares que elas frequentam, tem muito mais lugares que esse público vai estar. Então, pode ser que num salão de beleza vai ter o público. Então, se você quer segmentar num público mais alto padrão, você vai no salão de alto padrão. Pode ter umas queridas lá querendo reformar a casa, por que não? Tem vários outros lugares em que o seu público pode estar. Então, eu nunca perco uma oportunidade de falar o que eu faço, onde eu tô. Eu recomendo isso para vocês também. Chegou qualquer lugar, o que você faz? Eu falo para todo mundo ouvir, porque vai ter alguém precisando. Outro dia eu tava em Riviera, aluguei um apartamento lá no Airbnb, desci na academia para treinar com meu marido. O cara do lado falando que tinha comprado um apartamento que precisava reformar. Licença, desculpa interromper, já interrompendo. Cartãozinho, pega o WhatsApp. Então, você nunca sabe onde seu cliente pode estar. Então, abertas aí, muitas possibilidades. Aqui o que eu tinha quando eu comecei, que eu falei, comece com o que você tem. Eu tinha isso aqui. Aquele computador demorou, o recorde dele foi 14 horas para renderizar uma imagem. Essa prancheta eu comprei de segunda mão, de uma ex-aluna arquitect. E depois eu vendi para outro aluno arquitect. As gerações na arquitect aí. Então, se você decidir que é esse o caminho, não espera estar pronto. Não estou falando para ninguém pular a fase de estágio, pular a fase, tem oportunidade de trabalhar para alguém, trabalhe. Porque a experiência de mercado é só vivendo. E você trabalhando para alguém, você vai estar vivendo com alguém que vai estar te orientando. Se não tiver outro jeito e você quiser, começa. E tô aqui também, inclusive, tô sempre... É engraçado que já há algum tempo, né, antes de eu iniciar o trabalho que eu tenho iniciado com mentoria, a Campinas Decor, às vezes chegava alguém lá que era estudante, tirava dúvida comigo, pegava meu telefone a hora que precisava, às vezes tinha uma dúvida atendendo um cliente, me chamava, hoje também já está decolando aí, já está fazendo projeto até
Brasil inteiro. Eu tinha um arquiteto que é o Pedro Martarello, não sei se você conhece. Ele, tudo que eu tinha dúvida quando eu comecei, eu conheci ele, foi um anjo que apareceu na minha vida, então dúvida assim que eu não tinha mais para onde correr, chamava ele, então me ajudou muito. Foram muitos anos da minha jornada para eu encontrar o meu caminho, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha nenhuma referência nem de empreendedor na família. Então, se você sabe o seu trabalho, mas tem alguém ali para falar, olha, te ensinar ali a administração básica, alguma coisa, financeiro, até contabilidade mesmo, eu acertei recentemente. Uma contadora que arrumou toda a minha vida, que eu fazia tudo errado e não sabia, né? Então, assim, teria sido mais fácil. E a minha história, ela é bonita de contar. É bonita de onde eu saí, de onde eu cheguei. Mas eu queria que tivesse sido mais fácil. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter sido mais fácil, eu teria agarrado. Então, sem romantizar a dificuldade. Se tem como facilitar, facilite. Então, hoje, quando eu tenho oportunidade de ser isso que eu gostaria de ter tido para outras pessoas, estou sempre à disposição também nos meus canais. Depois eu passo. Pode me chamar quando tiver uma dúvida. Computador que você tem que comporta os softwares, porque pelo menos aguentar o sketch tem que aguentar. Né? Pelo menos uma placa, se não tiver uma placa dedicada, não vai nem abrir, não vai nem rodar. O meu era o mais fraquinho que tinha dos com placa dedicada, mas fazia o trabalho. Até eu conseguir comprar outro, fiz com ele. Melhor do que eu ter ficado sentada esperando até o dia de eu poder comprar outro. Eu só pude comprar outro porque eu comecei a trabalhar com esse. Consegui ter trabalhos ali que eu juntei dinheiro para comprar o outro computador. Trabalhando na sua casa, você não precisa ter escritório para ter credibilidade. A gente tem que conversar com você, sentir confiança. Você pode atender numa loja parceira, você pode atender num coworking, você pode atender na casa da pessoa, dependendo se é uma reforma, você vai ter que ir lá medir, já faz a reunião do briefing lá, aproveita. Faz uma apresentação online, né? Hoje em dia tem muita gente que até prefere nem sair de casa para receber uma apresentação. Então, é um grau diferente você ter escritório? É. Mas a gente tem arquitetas muito grandes, inclusive no digital, que não tem escritório. Toda a equipe é remota, vive trabalhando pelo mundo. Não tem a ilusão que você vai ficar viajando pelo mundo enquanto o trabalho acontece. Você tem que trabalhar enquanto viaja, mas isso é a liberdade geográfica, né? Então, é possível. E, como eu falei, né, no início fazia comercial, era designer, era estagiário, era marketing, era financeiro, era faxina, era cobrança, era tudo. Cobrança é a pior parte. Você cobra, parece que é você que está devendo. Mas, enfim. É. Importante, gente. Sim. Exato. Isso é. Não, e também para sua paz, não divida o mesmo número pessoal comercial, pelo amor de Deus. Deu 18 horas, sábado, domingo, celular comercial desligado, porque eu, pelo menos, eu não desligo. O problema é esse. Às vezes não é nem um problema, não é ter cliente chato. O problema é o cliente me jogar uma questão lá, sexta-feira, às 19h30, eu só vou responder ele segunda, mas aquilo vai ficar na minha cabeça atrapalhando meu final de semana inteiro, né? Então, exato. Você vai ruminando o negócio, entendeu? Então, se brindezinho na entrega. Por que que eu falo isso? Isso é uma coisa também particular minha, que eu via as designers, arquitetas entregando aquela super caixa. É R$ 100 só a caixa, né? Para você imprimir com o seu logo. Colocava um monte de bombom importado dentro, colocava o projeto encadernado. Nanana. Começar nem projeto encadernado eu não entrego mais, porque o que acontece com o projeto encadernado?
O cliente não quer dar na mão do pedreiro, do gesseiro, eletricista, que vão pegar com a mão suja, vão sujar. Aí ela imprime tudo de novo. Acabou a obra, aquele negócio fica escondido, esquecido no fundo do armário, ninguém nunca mais vai nem lembrar. Então hoje eu entrego tudo só PDF, que é mais prático, o meio ambiente agradece também. Acabei imprimindo 200 folhas. Mas um mimozinho, você não precisa. Um bombonzinho, sonho de valsa com um card seu grampeado ali, um bilhetinho à mão na entrega do projeto, já vai fazer o seu cliente lembrar de você. Não precisa ser mirabolante, não precisa. Quando você puder, sim, eleva a percepção, eleva o potencial, mas você não precisa disso para começar. É disso que a gente está tratando aqui. Para começar, é de onde você está. O que você tem, um investimento disponível que você tem ou que não tem, como era o meu caso. Então, não se travem nessas questões. E como eu tinha falado antes na questão do diferencial, o básico é um diferencial hoje em dia. Cada absurdo que eu ouço de cliente que já fez outro orçamento, que já teve outra experiência anterior. Eu tive uma cliente que ela não sabia como funcionava, não foi escolha dela, mas o projeto anterior que ela tinha feito, ela não viu o projeto. O arquiteto chegou lá e falou assim, eu faço projeto, eu executo. Não mostrou o projeto para ela. E foi lá, fez toda a execução, ela só viu pronto. E tinha uns erros, assim, absurdos. E, enfim, tem muito, principalmente no começo, como que eu ganhava muito projeto quando o meu orçamento era maior. As pessoas não falam o que elas estão vendendo. Elas não, o preço é esse pelo projeto. Aí o cliente fica com o que ele acha que é projeto na cabeça dele. Então, você explicar não só o que você entrega, mas como você faz, ele vê que dá um trabalho do caramba, não é só um desenho, não é só um projetinho, não é só um esboço, né? Às vezes chega uns com essa ideia, né? É só um esboço, eu não trabalho com esboço, tá bom? Porque aí o esboço que ele quer é o projeto 3D da casa toda. E só de você ouvir o seu cliente. Porque a maior tática de venda na vida é essa, você ouvir o cliente. Primeira coisa que você pergunta para o cliente quando ele chega no seu escritório de um orçamento, por que você está procurando um designer de interiores, alguém para fazer seu projeto? Ele vai te falar o que você tem que vender para ele. Ele vai te falar qual é o maior receio dele, qual que é o medo dele de tocar a obra sozinho, ou de fazer com um profissional ruim. Então, você ouvir o seu cliente, você ser claro com o seu cliente, você esclarecer as dúvidas do seu cliente. Depois de 4 anos de formada, eu estava fazendo arquitetura, eu consegui um estágio em design de interiores. Só que era para uma designer de interiores que ela, assim, me contratou porque sabia que eu já sabia fazer o negócio mesmo. Não me contratou como estudante. Eu fazia tudo, assim, tocava a parte de projeto sozinha e atendia cliente, ficava no WhatsApp e tudo mais. E uma vez, um cliente perguntou assim, mas como que instala isso? Ela respondeu para o cliente, não se preocupa com isso, deixa que eu tomo conta. A instalação foi feita toda errada, depois teve que quebrar toda a parede, teve que fazer um monte de coisa para arrumar. Conclusão, para o cliente ficou, ela não sabe o que está fazendo. Por que ela não me explicou? Porque ela não sabe. Então, por mais que o cliente não vai entender nada, mostra que você sabe o que você está fazendo para ele ter confiança, dormir tranquilo, que a obra dele está na sua mão. Então, isso já te coloca na frente, já te deixa com muitos pontos aí no placar. Como eu falei, fazer ele entender pelo que está pagando e o valor do seu trabalho. Não é só falar assim, você vai receber planta disso, 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 disso. O cliente não quer comprar papel. O cliente quer comprar a solução para o problema dele. Tem que explicar, você vai receber esse detalhamento. Por quê? Porque esse detalhamento vai te ajudar a resolver isso.
Você precisa mostrar para o cliente que ele precisa de você, que ele precisa do seu detalhamento. Esse detalhamento que a gente faz, a gente te entrega porque você precisa para isso. Então, quando você faz uma apresentação, que você mostra para o seu cliente todo o trabalho que você tem, todos os detalhes que você pensa, às vezes até o que você pensa à frente ali, que você planeja, programa para não acontecer de erro, ele vai entender que ele precisa de você. Então, vê como não tem nenhum segredo assim para vender o projeto? Falei alguma coisa de muito mirabolante aqui, alguma estratégia muito só as águias das vendas lá que conseguem fazer? Não. É clareza. É mostrar que o seu cliente pode confiar em você, mostrar que ele está em boas mãos, mostrar que você sabe o que você está fazendo. E quando você não sabe, e também acontece até hoje, normal, que eu vejo um cliente me perguntar uma coisa que eu não sei. Vou verificar com um técnico desse assunto. E aí você volta com a resposta. Então, seu cliente vê que você não tá, você pode não saber tudo, tá tudo bem não saber tudo, tá tudo bem você ter dúvida, mas que você vai buscar saber para fazer. Que você não vai sair às cegas, arriscando até achar, não, vou achar uma pessoa que entende disso para resolver. Então, eu espero que até aqui, se alguém estava com algum medo, algum receio, achando que empreender, vender o projeto é uma coisa precisa de muita habilidade, assim, uma coisa muito de sete cabeças, que já tenha deixado isso acalmar um pouco. Alguma pergunta? Falar no microfone? Não, eu vou mostrar você aqui, porque senão quem está nos ouvindo não consegue ouvir. Eu acho que assim, o que mais passa na minha cabeça é quando começar. Quando começar? Você fala a partir do momento que você se formou, pisou o pé fora da Então, eu escola? não sei se a partir do momento, se durante a vida de estudante é possível iniciar, se não vamos ter que esperar terminar para começar. O ideal é o seguinte: se você conseguir um estágio enquanto você está estudando, já vai ser uma experiência muito engrandecedora para você. Não consegui estágio, mas surgiu uma pessoa que quer fazer um projeto comigo. Eu sendo estudante, eu vou cobrar mais barato. Você não pode assinar nenhuma responsabilidade para esse projeto, mas o ideal seria você encontrar uma pessoa para te acompanhar nele, um profissional já formado. Alguém para justamente assumir a bronca ali se der alguma coisa errada, te dar toda a orientação para isso não acontecer. Se você tiver essa oportunidade, surgir algum projeto para você, nesse momento como estudante, por questão de responsabilidade, eu diria para não fazer sozinha. Pisou o pé fora, pegou seu diploma, você já tem toda a sua base de conhecimento aqui, é o que eu falei, começar sem fazer o que você não sabe. Então, você sabe fazer o projeto, sabe fazer a medição, sabe levantar uma planta, você sabe levantar um mobiliário. Surgiu um desafio aqui. Você procura alguém capacitado para te ajudar a solucionar. Pode ser um professor, pode ser eu lá no meu Instagram, me chama para tirar uma dúvida, pode ser outro designer que você já conheça, pode ser alguém especialista naquilo onde está o problema. Então, igual eu falei, surgiu um problema, onde que é o melhor lugar aqui para colocar esse ar-condicionado, porque tem uma variável aqui que eu não conhecia, não surgiu esse desafio quando eu estava estudando. Procurar alguém, algum técnico capacitado, mas a partir do momento que você está formada, você pode sim pegar, aceitar o projeto e até ter a iniciativa de empreender e abrir o seu escritório, sim, é possível. Não dispensaria a experiência em outro escritório se tiver oportunidade, mas se não tiver, só vai. Foi o que eu fiz. O seu escritório é em Sumaré? Meu escritório é aqui em Campinas. Eu estava morando aqui, eu morava em Sumaré, vim para Campinas, voltei para Sumaré, mas o escritório continua aqui.
Entendi. É que eu sou de Sumaré e eu vou mudar meu currículo, então, para fazer estágio. Ah, legal, hein? Posso? Com certeza, com certeza. Já pega o seu contato aqui a hora que a gente Pode terminar. deixar. Eu que agradeço. Quem mais está com dúvida? Deixa eu passar aqui. A gente fica sem soltar no. Como que funciona um estágio para, por exemplo, o que que a gente pode esperar de um estágio, assim? Só para, tipo, a caiu lá, ela vai colocar, né? Ah, porque a estagiária, ela pode servir o café, pode, assim, o que que a gente pode esperar no escritório de arquitetura ou design, Olha, mesmo como estagiária? eu já servi café para as minhas estagiárias, inclusive. Já servi café em estágio, sim, mas é a realidade do que acontece muito. Muitos escritórios contratam estagiário para atuar como designer. Então, você chega num escritório sendo contratado como estagiário, a pessoa vai falar: tá aqui a planta, tá aqui o briefing do cliente, levanta. É bom, não, com certeza, você acaba se desenvolvendo. Eu, no meu escritório, na verdade, assim, no meu escritório eu já dou muito treinamento no geral. Então, até para ter aquela descontração, não ficar ninguém aguenta. Eu não aguento ficar todo dia no computador projetando muitos dias seguidos. Então, até para ter um momento assim, nossa, não, vamos arejar a cabeça, arejar as ideias, tirar o pessoal do escritório para ir para um treinamento, ir numa loja, alguma coisa assim. Mas eu tive uma estagiária que ela era bem crua no sketch. Então depois eu tive que contratar mais uma pessoa porque eu não estava dando conta de fazer a minha demanda e ficar todo dia do lado dela acompanhando, mas foi uma pessoa que foi de muita boa vontade, sabe? Ela era muito esforçada, inclusive ela se desenvolveu muito lá. Ela, em pouco tempo, ela já estava levantando tudo, fazendo tudo sozinha, assim. Lógico, sempre com o monitoramento, mas não precisava mais ficar do lado ali, desenhando cada linha do sketch com ela. Como eu já tive estagiária, que foi a melhor estagiária da minha vida, só que, infelizmente para mim, infelizmente para ela, claro, também não sou apegada nesse sentido, né? O pessoal tem oportunidade melhor. Com certeza eu incentivo que voe mesmo, mas ela foi para um escritório maior que já ia efetivar ela, que ela era estudante de arquitetura, né? E eu sou designer de interiores, então ela ia lá ter mais experiência com arquitetura, enfim. E ela veio muito pronta. Ela era muito proativa, ela era muito boa no sketch, então ela foi a pessoa que mais seguiu os meus treinamentos na vida, porque quem vinha com vício de outros escritórios, já tinha trabalhado algum tempo na área, era difícil tirar aquele vício para seguir a minha cartilha ali, né? Então, assim, vai depender muito do escritório. A maioria acaba jogando, é bom para se desenvolver, sim, mas acho que quanto mais, falo isso para vocês, até num dia que vocês se formarem, quero contratar um estagiário, o que que esse estagiário pode fazer? Dá orientação, né? Claro que quando a pessoa vem muito pronta é muito bom, mas esteja acompanhando, esteja levando em obra para ter aquela vivência de entender como levanta aquilo que ela está desenhando. Uma experiência que acho que foi muito válida com as minhas funcionárias, que no geral elas não tiveram antes, mesmo as que já eram formadas. Ter a experiência com o cliente. Elas não tinham contato nenhum com o cliente. Elas nunca tinham apresentado um projeto delas que elas tinham feito na vida. Então, eu acho que tudo isso, o estágio é para isso. O estágio é para a pessoa aprender o mercado. Se ficar trancada na frente de um computador, não vai aprender. A minha visão é essa. Tem que ter uma vivência de obra, tem que ter uma vivência com o cliente, contato com o cliente, apresentação ali na medida do possível. De vez em quando levar um cafezinho também. Uma faixa, assim, ou não? Ou às vezes é um estágio não remunerado? O não remunerado é só quando é obrigatório. Então, quando a faculdade exige curso superior, aqui na Arquitec não tem estágio obrigatório, né? Quando a faculdade exige um estágio obrigatório, ele normalmente é não remunerado. Mas ele pode ser remunerado também, né?
E aqui em Campinas eu entendo que está variando assim, é que pode ser de 4 a 6 horas também, né? Então, dentro dessa variação de horário, está indo aí de 1.200, 1.500, R$ 1.800. E de benefício o vale transporte, né? E quando são só 4 horas, não tem nenhum benefício de alimentação. Teoricamente, a pessoa não faz nenhuma refeição durante o horário de trabalho. Tem prazo esse estágio? É relativo. Normalmente, o estágio tem contrato de 1 ano, pode ser renovado, mas para quem está mais antes disso no curso, é que aqui o curso é de 2 anos, né? 2 anos e meio. Então vamos supor, você está no segundo semestre, surgiu uma oportunidade de estágio. Você amou aquele lugar, você ficar lá até se formar, até depois que se formar. Mas é interessante você ter vivência de outros escritórios também. Então, isso não importa a área. Eu tenho até um amigo que ele é herdeiro, o pai dele é empresário, mas o pai dele não deixou ele trabalhar na empresa enquanto ele não trabalhasse em outras empresas para ele aprender, né, a dinâmica de trabalho em outros lugares, porque com certeza é diferente, né? Quando chega na empresa do pai, a dinâmica é outra, por mais que eu já, assim, eu já conheci pessoas que eram muito exigidas, mesmo sendo na empresa do pai, mas ainda assim a dinâmica é diferente do que você trabalhar para outras. Então, nessa questão do estágio é isso, você tendo a oportunidade de você conhecer, porque, por exemplo, o meu método hoje é um método que eu acredito muito, é um método que funciona, mas ele não é o único certo. Então, quando um cliente não fecha no meu escritório e fecha em outro, eu penso, poxa, legal, tomara que dê certo, porque eu sou muito boa, eu posso falar isso para o cliente, eu confio no que eu vendo, no que eu entrego, mas eu não sou a única boa. Então, você tendo a oportunidade de aprender com mais pessoas, na minha opinião, eu, Larissa, aproveitaria do que ficar o curso inteiro em um lugar só, tá? Minha visão. Então, aqui tinha pedido primeiro, eu já vou. Aí vem a Cícera e você. Na verdade, me surgiu uma dúvida agora em relação a esse tempo, porque assim, no design de interiores a gente tem 2 anos e meio. O primeiro ano inteiro, primeiro e segundo semestre, a gente faz tudo à mão, não tem nenhuma aula com sketch, enfim. Então, eu acredito, né, não sei, que não daria para estagiar, porque como que a gente vai chegar no escritório e vai falar assim, eu queria uma oportunidade de estágio, tudo bem. Ele não vai fazer com que a gente faça à mão, ele vai querer que a gente trabalhe com algum programa. Eu Ou acho não? que pela maior parte do mercado, a gente pode dizer, é claro assim, tem cursos de sketch fora da escola, é uma coisa que você pode se adiantar. Mas, e até mesmo o sketch é muito intuitivo, então até mesmo você baixar, você começar a conhecer as ferramentas, eu particularmente, eu tenho assim, o meu manual de processos, eu tenho da hora que a pessoa vai abrir o sketch, a primeira linha que ela vai desenhar, o primeiro clique que ela vai dar, a primeira coisa que ela vai fazer. Então, assim, para mim, precisa saber ferramentas básicas. Como vai levantar, eu não quero que a pessoa chegue sabendo levantar a casa, sabendo fazer um móvel, porque eu quero que faça do meu jeito. Entendeu? Então, para mim, é até melhor quando a pessoa chega mais crua, sabendo as ferramentas básicas do sketch. Sem saber nada é mais complicado. Até esses dias tem uma. Ela é muito engraçada, ela é coordenadora da minha irmã, minha irmã é professora, e ela tá fazendo design de interiores. Ela, Hilário, posso passar 3 horas no dia com você, 3 vezes na semana, eu não cobro nada, só quero aprender. Só que ela não sabe nada de nada de nada de sketch. Então, para ela passar 3 horas comigo, eu vou ter que parar essas 3 horas para ficar ensinando ela. Então, assim, fala, olha, a hora que você aprender o sketch, a gente conversa. Até um trabalho remunerado, no caso, mas sem a pessoa saber, realmente, eu até fiz isso uma vez, mas não recomendo muito, porque acaba atrasando quem está te instruindo, que a pessoa acaba ficando muito presa ali a você. Que é mais uma questão assim de. Porque eu tive intenção de fazer estágio. Mas aí entrou essa questão, eu falei, não vou insistir, vou esperar
o tempo certo, né, para começar a mexer no programa e tudo. Uhum. Mas, como são 2 anos e meio, é pouco tempo. Então, vamos supor, um contrato de estágio de 1 ano, por exemplo. Eu, começando com sketch no ano que vem, eu vou ter 1 ano, vamos colocar 1 ano, 1 ano e meio para aprender, enfim, para terminar o curso, né? É difícil, porque é pouco tempo, né, para conciliar com estágio, Sim. enfim. Aí, mas dá Você para tá no aprender. primeiro? Tô no segundo semestre. Segundo semestre. É que assim, eu já fiz curso de sketch quando eu comecei. Não tinha entrado no sketch ainda aqui. Eu fiz um curso de sketch fora. Conheço outras pessoas, até assim, que estudam aqui, que estão fazendo esse curso de sketch fora. Qual que é o erro de você fazer esse curso de sketch fora? É você não usar. Então eu esqueci absolutamente tudo. Fora que a didática é uma escola bem famosa, para mim a didática não é das melhores. Eu aprendi sketch aqui. Provavelmente, acho que não é mais a mesma professora, até onde eu sei, mas eu aprendi sketch e o render aqui, porque além da didática ter sido melhor, eu fui usando dali para frente, não parei mais. Então, é válido um curso básico, tem curso até online, tem aquele BM Maquetes, tem vários cursos online, mas se você fizer, você pratique até que essa oportunidade chegue e você esteja afiada, não esquecer. Começa pelo YouTube, é o que eu falei lá atrás. Ah, não tô afim de investir agora, não é o meu momento de investir agora, tô com receio de investir no curso de sketch e depois não usar, não dar certo esse curso e acabar esquecendo, como aconteceu comigo, perdi o curso todo porque não usei e esqueci. Começa com o YouTube. O YouTube você vai encontrar de graça ali para você começar a explorar as ferramentas. Eu acho que você sabendo levantar planta, fazer as aberturas, fazer o móvel planejado, né? Ali ter uma noção de como você localiza cada coisa na parede, bonitinho. Entender como funciona a biblioteca, né? Onde a gente importa os modelinhos prontos ali, de poltrona, de sofá, de mesinha e tudo mais. Eu acho que dependendo do lugar, se é um lugar que realmente quer um estagiário para ensinar, tá naquele momento, pode não ser o momento do escritório também. Às vezes a pessoa tá lá, tanta correria, tanta coisa acontecendo, que não é o momento de contratar um estagiário para ensinar. Então, não estou colocando como vilão, não. Quem contrata, às vezes, o estagiário mais pronto que encontra. Mas você tendo as ferramentas básicas ali, acho que o resto é no dia a dia, você vai desenvolvendo. Posso dar um adendo? Tá, deixa eu dar um adendo aqui. Eu acho que quando a gente faz... quando eu comecei também a trabalhar, tudo, eu fiz o curso de sketch, né? Para quem não sabe, eu não sou... vai mais para cá, né? Eu não sou formado pela Arquitec, né? Sou arquiteto, não sou design interiores, mas eu fiz um curso, minha parte, então na época eu mexia sketch há 17 anos, então faz um bom tempo que eu mexo no SketchUp. E eu fazia muito, desenhava meu quarto, o quarto do meu irmão, não sei o que, ficava desenhando, medindo e desenhando, tipo, nas férias. Eu fui fazendo isso porque eu pegava, né? E quando também a gente contrata, quando eu contrato no meu escritório, eu entendo que a pessoa sabe as ferramentas básicas, né? Como a Lari falou, as ferramentas básicas. Mas a gente tem que saber também que eu, quando estou contratando, eu tenho que ensinar a pessoa, ela não vai saber tudo. Também, E não é e eu todo não quero, mundo, que né, para Gu, mim é que tem muito... essa consciência. Oi? Não é todo mundo que tem essa E tem consciência. gente, sim, eu não quero que a pessoa venha com vícios. Eu falo que é bom estagiário, eu sempre treino estagiário e vou, eles formam comigo e ficam um tempo. Vira, né, arquiteto formado, essas coisas do tipo. E eles, a gente tem que ter a noção que é uma argila que você está moldando. Então isso é muito bom. Tem que ter paciência de ensinar, de explicar, vai errar, vai acertar, vai até pegar no tranco e sair de frente, né? Então, claro, vou ajustando algumas coisas aqui, tem um método também, acho que todo escritório tem um método dele. Então, isso é uma coisa que é muito. Não tenha medo de, eu não vou conseguir fazer tal. Então, assim, a escola também está parte do SketchUp, né? Tem um módulo à parte do SketchUp aqui, conversa com a secretaria disso. E também,
E vai fazendo, vai medindo coisa em casa, sei lá, em casa do cachorro, se vocês quiserem medir, vocês medem, começa a fazer, projetar mesmo, rascunhando isso, assim como é na mão. Eu dou aula de desenho, né? Então, quando a gente desenha, tipo, aquilo lá, todo mundo tem medo de desenhar na mão. É trabalhoso, ninguém tem medo de desenhar. É medo de errar e depois isso você Não tem pensa, ai, Ctrl Z no nossa, papel. vai ter que apagar. É a vida, gente, é assim que a gente aprende. Ninguém sabe, ninguém nasce dirigindo, todo mundo nasce engatinhando, mas depois dirigir, né? Então, é a mesma situação. Então, de pouco em pouco vocês vão aprender, vocês vão sair, né? Já no primeiro mês, nossa, vou fazer já a coisa assim. Nossa, até eu tenho muita ferramenta que eu apanho hoje, porque é tipo, quando eu aprendi uma coisa, hoje é outra. Não, e eu só fazia apartamento, assim, por muitos anos da minha vida Para casa, profissional. que dois pra mim. Hoje, se eu pego um terreno, eu não sei fazer aquele negocinho lá da caixa de areia, já esqueci, já. Daí eu sei. Tem que contratar. Mas assim, até já me perguntaram, mas vale a pena você pegar uma pessoa assim, você treinar tanto, depois a pessoa sai, vai para outro escritório, vai empreender? Eu falei, nossa, vale muito. Né? Você vê que uma pessoa que começou ali com você pegou gosto, porque você trabalhar com um profissional ruim pode até te dar desgosto da profissão. Então, se a pessoa, dentro do meu escritório, ela pegou gosto para continuar, conquistou coisas maiores, dando o primeiro passo ali, eu tenho muito orgulho, eu fico muito feliz. Próxima. Sim, pode falar. Eu me formei ano passado e eu tô tendo, assim, ultimamente, uma questão que tá difícil de resolver. Porque, geralmente, quando a gente pega algum projeto para ser desenvolvido, a arquiteta já fez um layout, né, onde o cliente, né, o valor está embutido e tal. E por mais que você argumente, né, que vai ter uma marcenaria desenvolvida exclusivamente, que você vai acompanhar as lojas, se quiser, enfim, todo o nosso diferencial, você acaba perdendo porque o cliente não quer pagar. E eu ainda, como sou formada recentemente, nem estou cobrando o valor que seria o ideal e justo, né? Então, eu queria saber se você tem alguma dica, o que está faltando para eu conseguir conquistar esse cliente. Olha, a gente tem uma. Se esse cliente já chegou em você, você já está nesse contato com essa pessoa, a gente tem todo um trabalho de educar o cliente. O cliente não sabe o que é o quê. Muitas vezes, esse cliente ele só contratou o arquiteto porque precisava da aprovação da prefeitura, senão tinha chamado o pedreiro lá para levantar. Então, dá para fazer um trabalho de conscientização com esse cliente, mas nem sempre retorna. Então, assim, no Instagram mesmo, eu tenho um trabalho diário disso, de postar essa conscientização, educar o cliente, por que ele precisa de mim, porque nesse caminho o cliente já vem mais pronto, sabe? Ele já vem sabendo mais o que ele quer. E às vezes, até justamente por estar, não necessariamente porque você acabou de se formar, você tem que cobrar mais barato, tá? Você é designer, é profissional formada, mas às vezes essa percepção de valor, porque hoje, se a gente pensar bem, a vida é muito fácil. Você chama um pedreiro, ele constrói a casa. Você vai na loja de planejado, eles fazem o projeto do planejado. Você entra no Pinterest, tem um monte de coisa. Até no Mercado Livre estão vendendo planta. Já viram isso? Tem planta de casa no Mercado Livre, de verdade. R$99. Hã? Por R$99. Exatamente. Exatamente. Então, tipo, um terreno padrão aí tem 20 por 15, 20 por 10, tem muito 25 por 10. Terreno que é bem comum de achar, você compra a sua planta no Mercado Livre. Aí vai vir aquela pessoa. E já aconteceu comigo nesse sentido. Só que foi ao contrário. Primeiro a pessoa me contratou, depois ela meio que quis voltar atrás. Ela me contratou para o projeto de interiores. Aí, quando eu apresentei o 3D, quando a pessoa já me pagou tudo, não tem por que eu reter nada. Ela me pagou à vista, apresentei o projeto 3D, enviei para ela, até para ela avaliar melhor, com calma, depois da apresentação, ver mais detalhes se até alteração ou não.
E aí ela mostrou esse projeto para o marceneiro falou, não precisa de medida não, só faz essa imagem que eu faço. Aí o que que ela quis? Ela quis cancelar o restante e pegar o valor referente ao projeto executivo de volta. Então, só que por fim ela viu que ela ia sair no prejuízo, porque tem a multa por quebra de contrato. No meu contrato tem uma cláusula que o valor é sempre o líquido, então ela pagou no cartão parcelado, eu emiti nota, eu tive imposto, eu tive a taxa, eu tive os juros da maquininha. Então eu não posso devolver uma coisa que eu não recebi. Então o valor é o líquido que eu recebi que conta aquela fração do valor referente ao projeto executivo. Menos a multa, ela ia receber, sei lá, R$ 50 de volta. Então aí que ela sossegou, não compensa, mas é difícil. Assim, educar o cliente é uma tarefa longa mesmo. É uma tarefa que não tem fórmula. É você explicar. Ó, na minha apresentação, tem tudo o que eu faço, como eu faço, o que eu faço quando o cliente não está vendo, porque o cliente veio aqui, conversou com você, falou o que ele quer, daqui a pouco, pá, projeto lindo, maravilhoso. Então, ele tem que saber tudo que acontece ali quando ele não está vendo, tudo que você está trabalhando, o trabalho que dá aquilo. E o que eu acho que mais educa é você mostrar para ele o que pode dar errado se ele não tiver esses detalhamentos. Eu acho que isso é o que mais educa, você colocar todos os piores cenários possíveis. Olha, se você não tem um projeto aqui para compatibilizar a sua marmoraria com a sua marcenaria, gente, parece absurdo, mas eu já vi acontecer. Pessoa botar a divisória da marcenaria no meio da pia. Aí depois tem que ficar recortando lá para encaixar. Tem cada coisa que vocês pensam assim, mas isso não deve acontecer com frequência. Acontece. Tem mais profissional ruim do que bom no mercado. Deixa eu já avisar para vocês. A gente é pago para organizar e pensar. Exato. É isso, né? Acho que é uma parte grande nossa, é isso. Porque hoje está muito fácil com IA, essas coisas, de você ter de você digitar para IA. Eu tive um cliente recentemente que ele colocou lá, eu botei pro ChatGPT, ele fez isso para mim, mas ele não chegou do jeito que eu queria. Aí eu, mas nossa, aqui. Aí a hora que você faz o projeto, você fala assim, nossa, então não é nada que aquilo que ela queria. A gente mostra uma coisa que é muito mais surpreendente. Então eu não tenho muito medo de IA, o IA faz parte da nossa vida, a gente tem que seguir, mas o nosso diferencial é esse, a gente tem que pensar, a gente tem que projetar, a gente tem que buscar ter essa formação técnica nossa, ter essa argumentação. Eu falo que a gente convence o nosso gosto, entre aspas, nosso estilo, pela parte técnica. Olha, isso não pode ser dessa forma por conta disso, disso, daquilo. Tá? Tecnicamente, porque gosto, você tem um gosto, eu tenho cada um tem um gosto que é diferente, né? A gente vai para outros caminhos aqui. Só que o que vai diferenciar muito é a parte técnica, né? Exato. Você não pode colocar essa pedra que você quer utilizar, você não pode utilizar, porque isso não é recomendado. A gente fica batendo nessa tecla. Isso é diferencial de um profissional. E isso ele não vai ter na marmoraria, direto na marmoraria. A maioria bota vai falar, mas outros vai vender por vender, até a meta do mês, o vendedor. Exato. Fazer. Então, alguém está com mais alguma dúvida? Porque a gente precisa meio que encerrar daqui a pouco. Aqui. Deixa eu passar para você aqui. Você falando na prática, você segura? Você falando na prática, depois que você se formou, você passou uns perrengues até conseguir cliente e tal. Aí você conseguiu fazer um projeto que era só de interiores, sem reforma, sem quebra-quebra, e você colocou o mobiliário, ou você precisou fazer alguma reforma que dependesse de profissional à parte para poder executar aquilo que você estava projetando? Profissional à parte, você fala. Pedreiro, pintor, porque quando a gente se forma, isso é um dos meus medos, né? Você não tem uma equipe que você consiga para poder executar aquilo que você quer e você sabe que vai fazer direito como você está pensando. Então, você projetar uma coisa e a execução é outra. Então, o seu projeto vai ficar lindo, maravilhoso, mas na hora de executar pode ser que haja um erro. A pessoa não tem experiência, ou você não consiga exatamente o profissional para executar aquilo no tempo que você precisa, porque achar profissional bom não é fácil. Né? A minha dúvida com relação a essa prática sua, como que foi isso? Como que isso aconteceu? Como eu falei no início, nem obra tinha, né? Muitas vezes o projeto ficava só no projeto. Mas a partir do momento, acontece muito do cliente já ter a mão de obra dele de confiança. E no caso, eu aconselho você sempre incluir, se é do seu interesse, porque você pode pegar só o seu projeto lindo no 3D maravilhoso, usar de portfólio lá
os seus clientes, para as suas redes, mas se você quer ter a obra no seu portfólio também, você quer que ela esteja seguindo ali perfeitamente, é uma coisa que você tem que acompanhar e aí você tem que cobrar por isso. Você não vai acompanhar de graça, isso já tem que estar lá. Então, por exemplo, você já tem ideia que é uma obra que vai levar umas 4 semanas, 8 semanas, dependendo aí da reforma, um pouco mais, enfim. Quais são as etapas? Então, pelo menos você já programar, no dia que for começar a elétrica, eu vou lá para mostrar onde é os pontos, no dia que começar, isso você tem que cobrar. Se você quer ter essa garantia que o projeto vai ser seguido. Agora, se você só quer fazer o seu projeto, entregar, ficar à disposição do cliente ali, se ele tiver dúvida e tudo mais, mas você não quer acompanhar essa obra, aí, felizmente, às vezes acontece de mudar algumas coisas, né? Eu hoje trabalho a maior parte com esses pacotes que já incluem a obra, porque para mim é interessante ter a obra no portfólio, ter a visita em obra, como eu atuo muito em rede social, uma coisa que seguidor gosta muito de ver. O seguidor não quer ver eu na frente do computador, sabe? Quer ver lá na obra, escolhendo tinta, escolhendo móvel, mas para você acompanhar tudo isso que vai demandar seu tempo, você tem que cobrar. Teve um profissional que ou você pega uma equipe já do próprio cliente que não, eu conheço a pessoa e você confia. Eu tenho a minha equipe, que eu sempre entrego o projeto, já entrego todo o orçamento da minha equipe, mas eu não posso obrigar. Tem gente que coloca no contrato, só faz o projeto, se fechar com a equipe, isso é venda casada. Não pode. É errado, né? Não sei qual é a palavra certa, me fugiu aqui, mas assim, uma coisa que não é permitido você fazer pelo código até do consumidor. Você não pode vender uma coisa com a condição que a pessoa compre outra. Sim, Mas o que você pode oferecer é o suporte e acompanhamento mesmo. Então, hoje, eu tenho obras acontecendo com a minha equipe, tenho obras acontecendo com a equipe do cliente. Quando você escala para o alto padrão, normalmente o seu cliente também é exigente com a mão de obra que ele contrata. Então, acaba abrindo para menos erros, né? Mas, de fato, já aconteceu muito de mudar. Às vezes o pedreiro quer mudar porque ele não quer se esforçar, sabe? Ah, não, isso aqui vai dar muito trabalho, quero fazer de outro jeito. Vai ser mais fácil. E às vezes ele vai convencer o seu cliente a fazer de outro jeito, a mudar o projeto. Tá sujeito, se você não estiver acompanhando a obra. Porque quando eu tô acompanhando a obra, alguém fala assim, ah, não dá para fazer isso. Eu falo, dá. Aqui, ó, já fiz. Aqui, ó, vídeo, tutorial, como é que faz. Dá para fazer. Você tem as cláusulas contratuais, então, quando o cliente vai fazer com a equipe dele, né? Os erros, você não pode assumir os erros de uma equipe que você não conhece. Erro, eu não assumo responsabilidade no erro de ninguém além do meu. Se eu tô lá, eu orientei, eu dei a instrução, o cara fez errado mesmo sendo instruído, quem tem que arcar é ele, e eu fico em cima. O que eu faço quando é um profissional que eu indiquei, eu fico em cima para a pessoa se responsabilizar. Mas os profissionais que eu trabalho, eu já nem tenho problema com isso, porque eles já se responsabilizam mesmo. Se eles erram, eles resolvem. Às vezes, até quando eu erro, eles me ajudam. Isso é muito bom de ter bons parceiros. Às vezes é um erro meu, vai gerar ali, a gente tem que resolver de alguma forma que vai gerar uma mão de obra. Se é só mão de obra, muitas vezes até o profissional me ajuda, porque sabe que eu tô lá, sempre indicando obra. Então, parceria boa é tudo na vida, gente. Por isso que eu coloquei em primeiro lugar aqui. Bom, gente, a gente já estourou nosso tempo aqui hoje. Sei que ela tem muito mais coisa para falar ainda, tem uma coisa de, né, da vivência, a gente fica, né, tem essa troca bacana de experiência. Quem, né, depois a Lari passa toda a parte de rede social dela, todo o processo daí para vocês seguirem, conversar pessoalmente, né, com ela depois. A gente, como, né, eu como professor de arquiteto, me agradeço muito. Eu não estou aparecendo na câmera, eu esqueço. Aí, obrigado. Então, assim, agradeço também toda a parte, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando, esse primeiro talk que a gente está fazendo aqui, antes que terão outros, você será convidada novamente, né, disso. Obrigada. E agradeço a todo mundo que veio aqui também, quem está acompanhando a gente pelo Zoom.
E é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está aqui. E agora... Eu que agradeço. Obrigada. Todo mundo tirou um tempinho aqui também para vir bater esse papo. Obrigada, gente. E Moscatelli, com 2 L's, moscatelli_design.interiores no Instagram, tá? Depois, para quem quiser, a gente bate um papinho por lá. Bom, aqui não tem nada, né? Só fechar o... Esse aqui.